Olá, pessoal. Vamos dar sequência aqui às nossas videoaulas. Eu sou a professora Maria Aparecida e, juntamente com a professora Rafaela Santos, vamos dar sequência às nossas aulas. Na semana anterior, a gente falou sobre vírus e hoje nós vamos falar sobre bactérias e árqueas. Como a gente viu na aula anterior, os vírus, eles são seres que a gente não consegue enxergar a olho nu. Significa que a gente precisa de um instrumento para poder observar esses seres. E as bactérias são da mesma forma. A diferença do vírus e das bactérias os vírus, eles são, como a gente viu na aula anterior, eles são vilões, são responsáveis por inúmeras doenças existentes. Já as bactérias, elas não são totalmente vilãs. Porém, existe sim bactérias que são causadores de doenças, mas, por outro lado, também existem muitas bactérias que são benéficas para o nosso dia a dia. Um exemplo que a gente pode utilizar, dentro do nosso organismo existem milhares de bactérias que são responsáveis pela flora intestinal, nos auxilia no processo de digestão. Na parte da alimentação, existem inúmeras bactérias que elas nos ajudam na parte da fermentação, na produção de lactobacilos, na produção do queijo, na produção de iogurte. Existem bactérias que atuam na fermentação dos alimentos, na produção do vinho, na produção da cerveja, do vinagre, nos ajudam também nas reações químicas para a gente estar fazendo um bolo, para a gente estar fazendo um pão, enfim. Elas não são totalmente vilãs. Também na parte da agricultura, na parte do meio ambiente, existem as bactérias que estão lá auxiliando nos processos de decomposição. E também na parte elas ajudam, algumas bactérias elas também ajudam na parte das plantas, que elas conseguem estar fornecendo um alimento orgânico para essas plantas pelo processo de decomposição. A gente tem aqui a imagem no slide de uma estrutura de célula bacteriana. As bactérias, elas são organismos unicelulares, são constituídos por células procarióticas, que se caracterizam por não ter núcleo nem organelas membranosas. Outros organismos vivos, com exceção do vírus e das arqueias, têm células eucarióticas, dotadas de núcleos e organelas citoplasmáticas. A maioria das bactérias ela vai apresentar um envoltório externo rígido, que é chamado de parede bacteriana, como a gente vê aí no slide. Essa parede bacteriana, pessoal, ela vai ser responsável pela forma da célula, se ela vai ser alongada, se ela vai ser mais redondinha, se ela vai ser cilíndrica, enfim. E também é responsável pela proteção dessa célula. Na parte interna da parede bacteriana, a gente vai encontrar a membrana plasmática. E essa membrana plasmática ela vai delimitar, no caso, o citoplasma. Nesse citoplasma, a gente vai encontrar milhares de pequenos grânulos, que são os ribossomos. E esses ribossomos eles vão ser responsáveis pela produção das proteínas. A célula bacteriana apresenta uma longa molécula de DNA, e nessa molécula de DNA, a gente vai encontrar o cromossomo bacteriano. A gente também vai encontrar, na estrutura dessa bactéria, da célula dessa bactéria, perdão, o nucleode, que é a denominação utilizada pela membrana, pela semelhança em termos genéticos, com o núcleo de células eucarióticas, onde se situam os cromossomos. Além dos cromossomos, a célula bacteriana ela pode conter moléculas circulares de DNA menores. Na superfície de muitas bactérias, há filamentos proteicos móveis, que são chamados flagelos. Os flagelos, eles vão ser responsáveis pela movimentação desse ser. Aqui a gente tem outro exemplo de outra estrutura bacteriana. Nessa estrutura a gente vai ter a parede bacteriana, cromossomos bacterianos, nucleode, flamídeos, flagelos e cápsula bacteriana. Na superfície de muitas bactérias, há filamentos proteicos móveis, que são os flagelos,
E esses flagelos, eles vão ser responsáveis, como eu falei anteriormente, pela movimentação desses seres. Certas bactérias apresentam externamente a parede celular, uma cobertura de consistência mucosa, que é chamada a cápsula bacteriana. A gente tem aqui um exemplo, né, como eu falei no começo da aula, a bactéria ela tem um lado positivo, mas ela também tem um lado negativo. Nós temos aqui na imagem 2 exemplos de doenças causadas por bactérias. Na primeira imagem, a gente vai ter a doença, a bactéria que é causadora da doença da pneumonia. E na segunda imagem, a gente vai ter que é causadora de doenças respiratórias. Em relação à alimentação das bactérias, elas vão ser autotróficas, né, semelhante às plantas, elas vão ser incapazes de produzir seu próprio alimento, e as heterotróficas, né, que elas, como nós, seres humanos, elas vão precisar de outros seres para poder fazer a sua alimentação. Esses seres autotróficos, eles são, no caso, vão ser organismos capazes de produzir seu próprio alimento por meio de fotossíntese ou quimiossíntese. Já os heterotróficos são organismos que se alimentam de outros seres vivos, por exemplo, os animais. Boa noite a todos e a todas. Dando continuidade à aula, eu vou falar agora sobre a produção bacteriana. Ela é bem simples, como vocês veem aí na imagem. As bactérias, elas se reproduzem assexuadamente, por meio da divisão binária. E desse processo, a célula bacteriana, ela primeiramente duplica o cromossomo, como vocês viram aí na imagem, e em seguida divide-se ao meio, como você vê também na imagem, formando 2 novas bactérias, que na imagem está denominada bactérias filhas. Em algumas espécies bacterianas, em condições ideais, o processo se completa em apenas 20 minutos. E é por isso que, em poucas horas, uma única bactéria pode se originar uma população bacteriana composta de milhões de células geneticamente idênticas. Os indivíduos originados de uma única célula por sucessivas reproduções assexuadas, eles se constituem como clone, né, de acordo com os cientistas. Temos aqui o processo de recombinação gênica em bactérias. Aí são 3 exemplos, são três processos de recombinação. Então, a captação e a incorporação de DNA de espécie no ambiente leva ao processo de conhecimento por transformação bacteriana, que é o exemplo aí ao meio, o desenho que está no meio. A célula bacteriana que absorveu o DNA é transformada e depois ela passa a apresentar novas características hereditárias condicionadas pelo DNA incorporado. Certas bactérias podem adquirir novos genes por meio da conjugação bacteriana, que é o primeiro exemplo aí da imagem. Nesse processo, ocorre a transferência de DNA de uma bactéria, que se denomina bactéria doadora, e uma bactéria receptora. Por meio de um pelo oco denominado pelo sexual, que é esse espaçozinho aí, ó, vocês estão vendo que está ligando as 2 bactérias. Ele conecta as 2 bactérias conjugantes, viu? E existe o terceiro processo de aquisição de novos genes por bactéria, que é a tradução bacteriana, que é o último exemplo, o terceiro exemplo, em que a transferência de segmentos de moléculas de DNA de uma bactéria para outra é promovido por vírus bacteriófagos. Vocês estão vendo aí o vírus bacteriófago lá em cima? Agora vamos na árqueas. As árqueas é bem rapidinho, é bem simples. Então, as árqueas, eles são seres vivos procarióticos, bastante semelhantes, tanto em tamanho quanto em aparência com as bactérias.
Por isso, só foram identificados como um grupo distinto há poucas décadas, graças ao emprego de técnicas de análise molecular. Uma diferença bem marcante entre as bactérias e arqueas reside na organização e no funcionamento de seus genes. As elas conseguem sobreviver em lugares que nenhum ser vivo consegue, praticamente. Por exemplo, em águas com concentração de sal bem elevadas, em temperaturas elevadas, tanto alta como temperaturas baixas, elas ficam nas profundezas oceânicas ou em fendas vulcânicas, para vocês verem, são lugares bem inusitados, onde outros seres vivos provavelmente não conseguiriam sobreviver. E elas são organismos unicelulares, são procariontes, como eu falei, e elas podem ser também autotrófas ou heterótrofas. Como eu já falei também, são capazes de sobreviver em ambientes inóspitos. Então, galera, tem um teste de conhecimento, que é a resolução da atividade ao final do capítulo. Ela está localizada na página 36 e 37, são 15 questões. A gente quer que vocês respondam todas. Essas são nossas referências, é o livro didático de vocês. E é isso. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima.